A paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Raquel Fernandes de Souza, estou no dia 8 de março e para mim é um dia muito especial, por tratar-se do Dia Internacional da Mulher e por ser a véspera do meu aniversário, 9 de março, em 2018, comemorando meu jubileu de ouro, 50 anos, e quis trazer para todos aqueles que vão assistir esse vídeo algo muito especial. A presença das mulheres de uma forma militante na Palavra de Deus. E eu elegi para esta empreitada o livro de Atos. Atos das Mulheres em Atos dos Apóstolos. Este é o tema que eu trago para o 10º vídeo da coletânea Verdades Bíblicas Ilustradas. Toda a narrativa deste material está inspirada na extensão do livro de Atos em seus 28 capítulos. Trago um alerta da palavra de Deus, fundamentado em Provérbios 31, verso 30, que declara: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Trago como verdade número 10 que, para você, mulher, que deseja marcar seu nome na história, sirva a Deus com devoção, e você terá honrarias na terra e no céu. Trago aqui esse comparativo de imagens. De um lado, nós vamos ter a representatividade de mulheres em reunião, buscando a Deus, como diz a chamada de rodapé, até tocar o céu. E do outro lado, nós vamos ter duas mulheres com postura aparentemente descompromissada, contemplando uma Bíblia ser incendiada. Ao centro desta imagem, nós vamos ter uma rosa, uma mensagem ao Dia Internacional da Mulher, e vamos ter o nome Rode, que é uma das personagens bíblicas citadas no livro de Atos, cujo nome significa rosa. Essa personagem ela é muito ilustrativa para o que nós queremos trabalhar aqui, porque ela estava servindo a Deus, servindo a sua patroa, a irmã Maria, mãe de Marcos, e servindo os irmãos em um momento enquanto eles se encontravam numa vigília da madrugada, orando e pedindo a Deus a soltura de Pedro, que encontrava-se na prisão por haver anunciado o nome de Jesus. Mas eu compartilho esse vídeo hoje com a minha colega de trabalho, assistente social Daniela Vinhotti, a qual fará a narrativa de aspectos muito importantes de cada personagem, que nós tivemos todo um trabalho de garimpá-las ao longo de todo o livro, e ela vai trazer aqui o que nós fizemos, um agrupamento dessas personagens por aquilo que elas significaram em termos de trabalho, de militância, de colaboração com a obra de Deus, ou mesmo de ter uma postura contrária àquilo que estava sendo pregado, que era o Evangelho, a mensagem salvadora, fundamentada na pessoa de Jesus. Espero que vocês gostem desta sistematização e que ela possa contribuir para uma percepção mais ampla do livro de Atos e de qual foi o protagonismo das mulheres nesse livro. Fiquem agora com Daniela Vinhotti. A participação das mulheres em Atos dos Apóstolos. Mulheres que acolheram o convite da salvação, militaram no reino, servindo a Deus com seu trabalho, seus recursos financeiros e seu patrimônio. Dorcas, que significa gazela, serviu a Deus com o talento de sua costura, fazendo túnicas para as mulheres viúvas. Sua experiência de ressurreição levou muitas mulheres a crerem e a glorificarem a Deus. Rode, que significa rosa, serviu a Deus à medida que serviu a Maria, mãe de Marcos, sua patroa, aos irmãos que se encontravam em vigília de oração pela vida de Pedro, e foi a que persistentemente anunciou a boa nova da libertação do mesmo, apesar de não terem lhe dado credibilidade e a chamarem de louca. Distintas mulheres de Tessalônica, juntamente com numerosa multidão de gregos piedosos, uniram-se a Deus mediante a pregação de Paulo e Silas. Mulheres gregas de Bereia, de alta posição, uniram-se a Deus mediante a pregação de Paulo e Silas. Priscila,
que significa a antiga, e Áquila. Serviu a Deus, exemplificando com a vida a conjugação correta de vida matrimonial, ministerial e financeira, pois servia a Deus com seus recursos e foi hospitaleira. Mulheres que desobedeceram a Deus, o rejeitaram ou perseguiram os apóstolos. Safira, que significa pedra preciosa de cor azul, e Ananias. Safira e seu esposo foram mortos porque intentaram contra o Espírito Santo, roubando os dízimos do Senhor. Mulheres que costumavam reunir-se na praia de Filipos para orar e ouviram a Paulo. Ouviram a pregação de Paulo, mas não há registro de que tenham se convertido. Drusila, que significa regada pelo orvalho, corajosa. Mulher de Félix, ouvia Paulo pregar sobre a justiça, a temperança e o juízo, mas não há evidências de que tenha se convertido. Era uma mulher influente. Berenice, que significa portadora da justiça, e o rei Agripa. Estes vieram a Cesareia saudar Festo, onde permaneceram dias, e Festo falou-lhes sobre Paulo, que Félix ali o havia deixado, e narrou as acusações. Berenice e o rei Agripa, ostentosos, ouviram Paulo. Berenice, Agripa e Festo conversaram apartados sobre a falta de provas das acusações contra Paulo. Agripa declarou que libertaria Paulo, se este não tivesse apelado para César. Mulheres vulneráveis que receberam o especial cuidado de Deus. As mulheres viúvas beneficiadas por Docas com as túnicas demonstraram uma grande atitude de gratidão à vida e à obra de Dorcas, que ficaram maravilhadas ao presenciar o ato de sua ressurreição, glorificando a Deus pelo ocorrido. A jovem liberta de espírito de adivinação. Sua libertação foi importante, alterou a economia daquele que contratava seus serviços, ocasionou os açoites e prisões de Paulo e Silas, mas o nome de Deus foi glorificado nesta libertação. A família do carcereiro. A Bíblia não fala claramente se o carcereiro tinha uma esposa, mas declara que todos os de sua casa ouviram a pregação de Paulo, se converteram e foram batizados, e demonstraram grande alegria na presença de Deus pela decisão tomada. As mulheres encarceradas. O apóstolo Paulo, que ao longo de seu ministério vai exemplificar uma postura ministerial de valorização, parceria e confiabilidade ao ministério das mulheres, vai declarar que o mesmo chegou a mandar encarcerar em prisões mulheres que confessaram a crença nos ensinos de Jesus. Entendemos que as mesmas demonstraram grande exemplo de renúncia à própria vida por amor a Jesus. Mulheres que deram exemplo de cuidado com a família. Maria, que significa pura, Maria, mãe de Jesus, continuou ensinando aos filhos a verdade sobre Deus e abriu a porta de seu lar para receber os irmãos. Eunice, que significa a vitoriosa, serviu a Deus sendo esposa exemplar de um esposo grego não convertido e ensinou seu filho Timóteo a tornar-se um padrão dos fiéis da juventude. As mulheres reunidas na casa de Maria, mãe de Jesus, demonstraram postura de comunhão com Maria em oração e certamente foram inspiradas pelo bom exemplo da anfitriã. A irmã e o sobrinho de Paulo. O cuidado do sobrinho em comunicar às autoridades que Paulo corria risco de morte fizeram-nos saber que Paulo tinha uma irmã, e neste contexto de grande perseguição a Paulo, a mesma deve ter glorificado a Deus por todos os livramentos operados na vida de Paulo, inclusive mediante o sobrinho. Mulheres hospitaleiras do povo de Deus em tempo de forte perseguição dos cristãos. Maria, mãe de Marcos, serviu a Deus abrindo as portas de seu lar para receber irmãos em tempos de forte perseguição dos cristãos. Mulheres reunidas na casa de Maria, mãe de Marcos, uniram suas forças à de Maria para interceder pela vida de Pedro, que encontrava-se na prisão em decorrência de haver pregado o Evangelho. Mulheres que pregaram a palavra e enfrentaram grandes desafios. As 4 profetisas, filhas donzelas do evangelista Filipe, serviram a Deus, exemplificando com a vida uma conduta profética, santa e pura, em estado celibatário. O que não gostou? Ainda temos mais algumas considerações a fazer sobre a participação das mulheres no livro de Atos. Por exemplo,
Elas atuaram em um contexto de cristianismo nascente e sob forte perseguição. E aquelas que se identificaram com o cristianismo o fizeram com a plenitude do seu ser. Algumas delas, conforme o próprio apóstolo Paulo falou, chegaram até a ser encarceradas. Então, elas verdadeiramente assumiram a sua fé. Outro ponto. É um livro que exibe o cuidado de Deus com mulheres de diferentes classes sociais. Mas muitas vezes as pessoas pensam que evangelho é para pessoas iletradas, gente careta, gente que está no fundo do poço, não tem nenhuma perspectiva de vida. E quando eu fui fazer a leitura panorâmica desse livro, um detalhe me surpreendeu: a quantidade magnífica de mulheres da alta sociedade daquele tempo que se identificaram com a fé em Jesus, abraçaram essa fé e não fizeram segredo disso. Outro aspecto, mulheres da alta sociedade e com poderio econômico muito expressivo tornaram-se mantenedoras do Evangelho. Foram hospitaleiras, receberam os apóstolos, os homens de Deus e patrocinaram o ministério deles. Percebemos também a presença de mulheres de forma muito marcante em altos cargos executivos. Então, nós vamos de Rod a uma simples empregada doméstica, a uma Berenice que estava na alta cúpula, nos tribunais, deliberando sobre a vida de Paulo. Então, é algo muito interessante. Eu quero dizer que as mulheres de Atos foram militantes. Em seu ato de servir, elas o fizeram com muita dedicação. Nós encontramos nesse livro mulheres que não tiveram a melhor conduta. Ela serve para nós nos avaliarmos e decidirmos não querer praticar o que elas fizeram, mas nos inspirar nas melhores condutas adotadas pelas mulheres de Deus. Assim como no 8 de março, assim como no episódio que deu origem ao 8 de março, mulheres chegaram a morrer porque tiveram uma atitude militante, buscando melhorias das suas condições de trabalho, aquelas mulheres de Atos também tiveram uma militância muito expressiva. E eu quero desejar a você, nesse 8 de março, que você também seja militante, mas tenha objetivos social e espiritualmente elevados. Milite por boa causa, envolva-se em causas que realmente valem a pena, que envolvem pessoas e que possam contribuir para uma melhoria das condições de vida na sociedade, de vida na sua própria família. Que Deus abençoe sua vida e tenha um excelente Dia Internacional da Mulher, mas que a sua felicidade não seja só por hoje. Que Jesus esteja em todos os dias da sua vida. É o que eu desejo a você, no nome de Jesus. Amém.